Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou a professora Ziza, sua professora de Geografia. Conosco nós teremos o intérprete de Libras, o Gilbert Santos. Olá, Gilbert! Tudo bem com você? Muito bem. E também essa aula ela vai ser muito especial, fica coladinho com a gente, porque a gente vai ter outra convidada daqui a pouquinho, hein? O tema é sobre desafios ambientais brasileiros para o 7º ano do ensino fundamental. Essa aula está baseada na seguinte habilidade: identificar e comparar unidades de conservação existentes no município de residência e em outras localidades brasileiras, com base na organização do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, destacando sua importância na manutenção dos recursos hídricos e da biodiversidade natural e cultural. Para essa aula, nós vamos aprofundar em questões ambientais da metrópole de Belo Horizonte, Minas Gerais, com a participação da ambientalista convidada Gianine Oliveira. Antes de tudo, vamos fazer uma atividade. Abra o seu caderno e participe aqui conosco. Pensando na sua cidade, quais problemas ambientais a cidade em que você mora enfrenta? Existem pessoas sendo mais prejudicadas do que outras, seja em algum bairro, alguma população que está com falta de distribuição de água, exposta a alguma doença, questões de erosão, tantas questões ambientais que podem estar acontecendo, poluição sonora. De que forma esse impacto ambiental afeta a qualidade de vida das pessoas? Beleza? Já identificaram alguns exemplos? Agora que você já fez uma visualização dessas questões ambientais na sua cidade, proponho que você faça com a ajuda do seu professor, seja de geografia ou de ciências, de português. Elabore um cartaz propondo uma campanha para combater um impacto ambiental que você acredita que seja muito grave para a sua cidade. Quando a gente faz um cartaz, a gente coloca os problemas que podem estar de maneira naturalizada no espaço e, ao evidenciarmos o problema, nós começamos a dar mais características e, com isso, nós podemos buscar mais soluções juntos. E para essa aula, como já mencionei, nós teremos uma visita. Nós daqui a pouquinho estamos indo para a Serra do Curral. Especificamente, se a gente olhar neste mapa, é exatamente aqui, entre a cidade de Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte, ao pé da Serra do Curral. Tá bom? E aqui é o mapa do quadrilátero ferrífero, que nós vemos um grande potencial de minerais muito importantes para os nossos aquíferos, para a nossa paisagem muito alta e resistente e também que é do interesse da mineração. Então vamos para a Serra do Curral? Estudantes, chegamos na Serra do Curral, esse importante cartão postal da cidade de Belo Horizonte. Aqui estamos no Mirante do Taquaril, onde nós podemos ter contato com a natureza e ver a paisagem da cidade de Belo Horizonte. E, como nós falamos, a nossa aula é sobre desafios ambientais. Para isso, eu convidei a minha amiga e ambientalista Gianine Oliveira. Gianine, muito bem-vinda, é um prazer ter você conosco. Muito obrigada, o prazer é todo meu, prazer estar aqui, alunos. Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Eu sou a Gianine Oliveira, eu sou uma ativista ambiental que já acumula algumas décadas de ativismo. Sou ribeirinha urbana, fui criada dentro de uma cultura ribeirinha e faço parte, e também fui criada pelo Projeto Manuelzão. O Projeto Manuelzão fica na Faculdade de Medicina da UFMG, um projeto de extensão, portanto, e que se debruça a tomar conta das nossas águas. A unidade que a gente admite para a gestão do território
é a bacia hidrográfica e por isso a gente mobiliza, e eu inclusive sou também, os povos ribeirinhos dentro dessa porção de terra de Minas Gerais que a gente conhece como quadrilátero ferrífero aquífero. Janine, quando você menciona que você é ribeirinha urbana, conta pra gente mais, o que é isso? Ser uma ribeirinha urbana, né, é ter tido acesso a uma cultura, né, é ter sido criado por povos que têm uma relação íntegra com a natureza. E isso basicamente é entender do território que a gente nasce, né? E aí, se a gente está falando de rio, a gente também tem que entender esse território e o que a gente tem de elemento dentro desse território que propiciam a formação de um rio e de um córrego, né? Então a gente está aqui na Serra do Curral. A Serra do Curral, ela compõe um território conhecido, né, dentro do mundo da geografia, da geologia, como quadrilátero ferrífero, que é também o nosso aquífero, né, dentro dessas serras. E aí as mais conhecidas desse território, né, Serra do Curral, Serra do Gandarela, Serra da Moeda, e aquele complexo de serras que a gente vai ter ali em Itabirito, incluindo o próprio Pico Itabirito, até Ouro Preto. Então, essas serras, né, elas são também grandes aquíferos. A gente vai ter dentro dessas serras camadas, né, que são conhecidas como os itabiritos, que fazem esse serviço de aquífero, né? Os aquíferos, eles têm uma classificação e não é qualquer rocha que é um aquífero, né? Mas dentro da classificação do que seriam os aquíferos, o nosso aquífero e, portanto, a nossa querida Serra do Curral é um aquífero de extrema relevância, né? Sendo classificado como um aquífero de classe 1. Então, perceba, né, Ziza e alunos, a gente está dentro de um território que é extremamente rico e que não acontece, né, tão naturalmente, né? Foram há milhões e milhões de anos atrás que a gente teve a possibilidade de uma ocorrência geológica aqui, que é o movimento de uma placa que coincide com o próprio Rio São Francisco. Aqui, estudante, é uma zona de transição de Mata Atlântica e Cerrado. Na Serra do Curral, como vocês podem ver, nas partes mais altas, a vegetação de cerrado, os campos são mais abertos, a vegetação é menos diversificada. E está relacionada com a geologia que já estamos contando para vocês, que são as cangas, que são concentrações ferruginosas nas rochas e que são impermeáveis. E por isso a gente vê alguns núcleos de vegetação concentrados, que é onde a gente pode supor que com certeza ali tem uma concentração, confinamento da água da chuva. Uma questão que a gente pode ver também, à medida que a gente desce essa vertente, no encaixe dos morros, nós vemos a Mata Atlântica, que é esse porte florestal mais vistoso, mais concentrado e diversificado e que no fundo de vale tem maior concentração. Como vocês podem ver, é bem denso e com grande sombreamento dessa floresta de Mata Atlântica. E que, como vocês também sabem, com a proximidade de Belo Horizonte, já é antropizado. Ou seja, o homem já desmatou, já trouxe outras espécies, que não é mata primária. O cerrado, é importante a gente também pensar que ele tem uma grande biodiversidade. Não é porque é campo aberto que ele não é biodiverso. Ele é espaço de lobo-guará, tamanduá, de cutia, cobras também, que a gente tem que tomar cuidado, de tantas espécies que a gente não consegue ver e que é importante que eles estejam em equilíbrio com esse ambiente, assim como nós. E é o que garante a diversidade, né? São só todos esses biomas que trazem todos esses elementos que criam a possibilidade de uma vida endêmica, né? E o que significa que é uma vida que só existe aqui. Então você vai ter, por exemplo, sob as cangas, um determinado cactus que só nasce aqui, no mundo, sabe? E outras espécies, como por exemplo alguns passarinhos também, que necessitam de às vezes até 3 biomas para manter a sua vida, né? Então ele dorme em um determinado bioma, come no outro determinado bioma e se acasala e procria no outro determinado bioma, né? Então esse passarinho também, ele precisa dessa diversidade para ele se manter aqui. E aí serão milhares, né? Dezenas de espécies de avifauna, de répteis, de mamíferos que são dependentes dessa diversidade de bioma.
Importante mencionar, aluno, que esta aula é um instrumento importante para o seu conhecimento, da sua consciência ambiental que você está construindo ao longo da sua vida. E que você pode acompanhar mais as notícias, ver como que o poder público está atuando, pois quando a gente vê os dados de desmatamento e queimadas do Brasil, é muito sério e prejudica as próximas gerações, a sua geração e as seguintes. E por isso, é importante a gente lembrar que Minas Gerais está entre os 5 estados que mais desmatam e queimam no Brasil. Isso é muito importante para a gente pensar como que a gente pode mudar esse cenário. É muito triste, né? A gente tem pelo menos na série, né, histórica, os últimos 10 anos, uma queda muito grande, né, da gestão comprometida de fato com tanto conter, controlar, provocar medidas no território que evitem as grandes queimadas, como também, né, de evitar o desmatamento e de pensar nesse território e na gestão dessa área verde, né, e desses bolsões de área verdes que precisam de ter conexões, né, de uma forma mais íntegra. Isso é uma questão, né, que deve ser vista na gestão, né? Gestar o território é exatamente tomar conta, né, de uma forma integrada e uma análise que, né, tem que ser mais sistêmica, para que a gente consiga garantir os serviços que essas áreas verdes nos prestam. Uma coisa que eu não contei para vocês, estudantes, é que a Janine, além de ambientalista, ela também é brigadista, ou seja, ela pode apagar incêndios. Janine, conte para nós qual a diferença entre incêndio e queimadas. A gente vai ter, né, algumas ocorrências de incêndio de forma natural em alguns biomas. Em geral, né, para que vocês entendam, incêndios que ocorrem de forma natural, eles dependem de fagulha. E isso a gente só consegue alcançar na natureza quando a gente tem grandes tempestades, né, que aí a gente tem grandes taxas mesmo de relâmpago. E esses relâmpagos formam essas fagulhas que dão início, né, ignição a uma queimada, mas que logo é apagada pelo próprio evento meteorológico que cria, né, a condição da fagulha. Isso deixa muito claro qual é a diferença para quando é um incêndio criminoso, né, que foi colocado. Incêndios fora de época, né, em geral, eles vêm de ação humana, né? Mas não necessariamente criminosos. A gente vai ter também algumas ações, né, ou tentativas de ministrar, né, o próprio território, a própria terra, né, e um profundo desconhecimento também da população geral que não tem nenhum vínculo originário ou tradicional, né, culturalmente falando, e que vão, né, trabalhar o fogo ali de alguma forma errada na sua própria área ou fazenda e etc. Isso fica muito grave quando a gente tem o fogo, né, dando início em alguma situação como essa, ou posto, né, de forma criminosa, ou de ignorância mesmo, né, mas que acaba entrando para dentro de alguma área verde que a gente já tem alguma preservação vigente, né? E aí é grave, porque os lugares onde a gente já tem unidades de conservação instalados são realmente áreas verdes que nos prestam serviços ecossistêmicos muito importantes. E isso é um grande desafio, né, do ponto de vista ambiental, porque esses territórios eles são essenciais para que a gente garanta a vida das pessoas da forma como a vida, né, precisa ser. É verdade, ainda mais que a gente tem que lembrar, nós somos seres vivos, nós somos animais, nós temos tanto direito de conviver com o meio ambiente quanto todos os outros seres vivos. Quando a gente menciona aqui na Serra do Curral, a gente tem espécies que são endêmicas, vítimas dessas queimadas. Os filhotinhos, eles não conseguem fugir, né? E isso é muito injusto e complicado da gente conseguir combater, pois a falta de conhecimento das pessoas que fazem fogueiras, jogam o cigarro, deixam o lixo nos espaços verdes, como este mirante. É importante a gente conhecer, então, esse nosso papel para a preservação desses ambientes. Entender também, né, do que a gente precisa para estar vivo, né? Você bem disse, a gente é bicho, né? E a gente é um bicho muito exigente. A gente não cheira qualquer ar, a gente não come qualquer comida e não bebe qualquer água e não mora em qualquer lugar, né?
Aqui nós conseguimos ver um impacto que é perceptível devido à mineração. Ali vocês conseguem ver umas concavidades que na verdade deveriam ser a continuidade da crista do morro. E do lado de lá nós temos a cava da mineração. Pela falta da estrutura das rochas, essa estrutura não deu conta e por isso a gente tem ela cedendo ali. E esse é um passivo, né, que é de responsabilidade de gestão também, né, do Estado e que deve ser visto com muito carinho. E a gente tem, né, um grande desafio dentro do Estado de Minas Gerais, que é também lidar melhor com o setor da mineração, né? A gente tem algumas áreas que devem ser colocadas como preservação, à frente mesmo de outros setores, e isso porque a gente tem, né, a atividade da mineração muitas das vezes competindo com a vida, competindo com a água das localidades, né? E encerrando mesmo com comunidades que já estavam super bem estabelecidas ou trazendo doença para comunidades que ainda convivem com a atividade da mineração. Lembrando que a mineração é um setor de alto potencial de impacto e poluição, né? Isso a gente também já sabe. E uma coisa que a gente percebe também na vertente é a área que foi intemperizada. A gente vê um escorregamento dessa camada superficial, tanto de solos quanto de rochas, devido a uma sequência de queimadas, incêndios, a perda dessa vegetação que deveria ter uma adesão maior nessa profundidade desse solo, mas com essa sequência de eventos de impactos ambientais, a gente vê realmente uma erosão que expõe essa rocha e esse solo e que só tende a aumentar. E ao chegar ao lençol freático, vira um impacto chamado Vossoroca, que fica cada vez mais escavado e cada vez mais difícil de reverter. Isso também é provocado por um outro desafio que a gente tem, né, que é o setor imobiliário e o que a gente, né, dá como nomenclatura de ocupação irregular, que é basicamente, né, quando a gente entra para dentro de um território sem tomar cuidado ou respeito com os elementos que a gente precisa nesse território para garantir a vida ou estabilidade, né? E esse uso também do território, né, ele deve ser melhor visto, porque é um impacto muito grande que a gente tem também dentro do Estado, né? As ocupações irregulares também são grandes e graves e representam para a gente um grande desafio quando a gente fala do ponto de vista ambiental, né? Porque a gente vai precisar, num prazo muito curto, né, de colocar limites em determinados setores e até no próprio uso humano da terra para conseguir garantir áreas que vão levar, né, indicadores que garantem a vida de todos os outros, né? Então, que a gente também precisa de uma gestão que seja comprometida com o todo, com todas as pessoas, todos os seres e todos os elementos que a gente precisa resguardar para manter a vida. Então, Janine, estudante, foi um prazer essa aula, fazer com vocês esse reconhecimento da Serra do Curral. Aqui nós contemplamos a paisagem, vimos essa biodiversidade e vemos diferentes camadas de informações para a gente entender esse aquífero, essa serra, essa zona de recarga das águas dos aquíferos. Janine, muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição, experiência, que você continue sempre representando mais e mais lutas e quem sabe um dia a gente não precise tanto lutar, né? A gente tendo a consciência ambiental. Obrigada a você por me chamar, é uma honra estar aqui com você e alunos. Espero que agora vocês também saibam mais e possam, né, também nos ajudar a defender a Serra do Curral, o aquífero e nossas águas. Então vamos de volta para o estúdio. E aí, estudante, gostou dessa experiência? Conheceu um pouco mais a Serra do Curral? Pois é, a gente tem muito para falar, muito para aprender sobre o meio ambiente e os desafios ambientais brasileiros. Aqui, no nosso slide,
Nós temos dados que vocês podem consultar no site Se Liga na Educação, com algumas charges também, e alcançamos estes objetivos. Agradeço toda a contribuição da ambientalista Janine Oliveira. Essas são as nossas referências. E até o próximo encontro e no Tira Dúvidas. Tchau, tchau!